nós temos 4 sessões temáticas programadas para essa semana, sendo, você já deve ter conhecimento, que foi divulgado, mas eu vou novamente reafirmar. Hoje, dia 31, é estruturação urbana e mobilidade. No dia 1º, que é amanhã, habitação e meio ambiente. Depois, quarta-feira, é feriado. Aí, na quinta-feira, dia 3, instrumentos urbanísticos, sistemas de planejamento e gestão. E no dia 4, que é a sexta-feira, desenvolvimento econômico e inserção metropolitana. Essas sessões temáticas fazem parte, obviamente, de apresentação da situação atual do plano diretor e, obviamente, as sugestões que forem aqui expressadas vão ser consideradas pela equipe técnica. Hoje nós vamos trabalhar da seguinte forma: como o tema é estruturação urbana e mobilidade, eu queria já convidar para a mesa o secretário de Transportes e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, porque ele vai também fazer uma intervenção inicial sobre o assunto da mobilidade urbana. Então, nós vamos fazer a abertura. O Carlos José Barreiro faz uma apresentação rápida sobre a questão da mobilidade e depois eu vou passar para a Érica, que é a coordenadora do plano diretor, e agradeço a presença também aqui da equipe, dos membros da equipe da CEPLAN, para fazer a exposição de hoje. Aí nós vamos abrir a palavra para 10 pessoas, 2 blocos de 5, como ele já utilizou na outra reunião, no dia 19, certo? Para que as pessoas possam fazer as sugestões, colocar aquilo que acham pertinente colocar, né? E assim vão ser as demais sessões dessa semana das temáticas. Tá bom? Então, vou passar já imediatamente a palavra para o Carlos José Barreiro, para que ele possa falar sobre mobilidade urbana. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer aqui o Fernando Pouco pelo convite e parabenizar pela condução desse trabalho. É um trabalho que eu, particularmente, estou acompanhando dele há muito tempo, porque até antes dessa posição que eu estou ocupando hoje, eu estava ajudando aqui o nosso prefeito e tive a oportunidade de, durante aquele período pequeno que eu fiquei aqui, de me envolver em vários assuntos pertinentes a essa questão da lei de uso e ocupação do solo, que é decorrente do plano diretor e do próprio plano diretor. Então, acho que as contribuições que eu vou tentar trazer aqui são no sentido de alimentar um pouco esse debate e contar um pouco para vocês o que é que nós estamos fazendo de forma conjunta, porque eu acho que pelo menos as histórias que a gente ouve aqui da prefeitura, eu tenho pouco tempo de prefeitura, estou aqui há 3 anos, mas as histórias que a gente ouve é que em outras épocas os trabalhos desenvolvidos que envolvem questões tão fundamentais como essas não tinham uma participação coletiva e democrática e muito participativa entre as diversas áreas da prefeitura como tem ocorrido hoje. Nós temos feito isso de uma forma muito intensa e fazer isso de forma democrática, que aliás é o que estamos fazendo aqui hoje, dá muito trabalho. Praticar a democracia dá muito trabalho, todos vocês sabem disso. Porque é ouvir as pessoas, né? E ter argumentos para contrariar ou concordar com aquilo que vocês estão ouvindo. Então isso dá muito trabalho. É muito mais fácil ser autocrático, né? Essa é a minha opinião, eu sou sabedor de tudo, imponho a minha posição e acabou. Então nós estamos tentando fazer de uma maneira muito democrática, muito participativa, envolvendo a comunidade campineira como um todo e as diversas áreas da prefeitura. E isso tem, na minha visão, enriquecido muito o resultado, com esse intenso trabalho que eu mencionei. Então, no que diz respeito à mobilidade urbana, eu acho que vai ser um pouco mais detalhado aqui ao longo da exposição, que vocês vão ver daqui a pouquinho, pelo pessoal da CEPLAN. O principal eixo que existe
nessa questão que envolve o plano diretor é o chamado DOT. DOT é um conceito que tem sido utilizado em várias regiões do mundo, né, em várias cidades que têm feito um planejamento de uma forma bastante bem feita e assim, muito participativa e que tem dado grandes resultados, que é o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento da ocupação das manchas urbanas das grandes cidades, sempre orientado pelos principais eixos de transporte. Porque o DOT é isso, desenvolvimento orientado pelo transporte. Ou seja, ao invés de nós fazermos as ocupações urbanas com o seu desenvolvimento natural ou o desenvolvimento especulativo, muitas vezes, né, que isso ocorre nas grandes cidades, uma região se desenvolve mais que a outra por causa de especulações imobiliárias que ocorrem. Então, ao invés de fazer isso, você coloca um outro orientador. Nós queremos que a cidade tenha um desenvolvimento desta forma, porque por estas regiões existirá ao longo dos próximos anos eixos estruturadores de transporte. E quando a gente fala eixo estruturador de transporte, nós estamos falando principalmente ou exclusivamente de transporte público, porque uma outra diretriz que está por trás desse trabalho, além do DOT, é que nós estamos dando um tremendo privilégio para o transporte público, o transporte de massa, o transporte que leva muitas pessoas que desejam se deslocar de um local a outro dentro do município. Esse é o privilégio que está norteando todas as ações desse material todo que vocês vão começar a conhecer e poder debater a partir desta noite. Então, esses dois conceitos, privilégio ao transporte de massa e orientar o desenvolvimento urbano através do transporte, fizeram com que as diretrizes que são oriundas de planejamento urbano se sustentem solidamente sobre esses dois conceitos. E com isso, algumas mudanças na vida urbana de uma cidade como Campinas vão ter que ocorrer, o que é inexorável. Campinas é uma cidade que, para falar um pouco de mobilidade urbana, nunca fez um planejamento de transporte. Vamos falar uma coisa mais simples, um planejamento de transporte público. Não existe isso. Se vocês forem procurar nos anais aqui da administração pública, nas universidades, não existe um documento, exceto algumas ideias, um documento bem acabado, com diretrizes, bem sustentado, ele pode chamar de plano, porque um plano ele tem uma série de prerrogativas, ele tem que ter conceitos, ele tem que ter premissas, ele tem que ter propostas e ele tem que ter como que eu implemento, ou seja, tem que ter custo, quanto custa implementar um plano, porque boas ideias só não compõem um plano. Então Campinas não tem isso. Se não tem um planejamento de transporte, que modernamente a gente chama de mobilidade urbana, que é muito mais do que transporte, como é que você pode pensar em que a cidade tenha sido planejada ao longo da sua história tendo algum tipo de privilégio para o transporte de massa, para o transporte público? Não houve. Então o que nós temos hoje são, para falar da parte viária, são as nossas avenidas competindo, né, o espaço viário com o transporte de massa, com o transporte individual de passageiros. Ou, querendo até competir, eu recebo lá os meus amigos aí, cicloativistas, querendo competir também com a bicicleta no mesmo espaço viário. Essas coisas, meus amigos, elas não são necessariamente compatíveis numa cidade como essa. Então, quando nós, nessa direção de privilegiarmos o transporte de massa, tomamos algumas decisões, vamos fazer isso de cabeça erguida e vamos fazer isso sempre, temos dificuldades na implantação. Exemplo das faixas exclusivas de ônibus que implantamos recentemente. Nós pegamos alguns desses eixos estruturadores do município e criamos faixas exclusivas de ônibus. Recentemente, foi uma questão de até junho, julho. Nós estamos, inclusive, nesse momento aqui, eu tenho falado isso na imprensa muito, na fase de consolidação, de implantação disso, que nós estimamos
nesses 180 dias. Por que fizemos isso, vocês acham? Para que fazer isso? Fazer isso para que uma pessoa que utiliza-se do ônibus, que é o nosso principal meio de locomoção hoje, transporte de massa, é o ônibus que nós temos. Nós, por enquanto, não temos ainda no município outro meio de locomoção de transporte de massa, para que uma pessoa que entre no ônibus, ao invés de gastar 1 hora num deslocamento de 22 quilômetros, que é o que ele fazia, desculpe, ao gastar quase 2 horas no deslocamento de 22 quilômetros, ele faça hoje em 1 hora. Por quê? Porque sem as faixas exclusivas de ônibus, a velocidade média nesses eixos estruturadores é de 11 a 12 km por hora, com a faixa exclusiva é de 22 a 25 km por hora. Então, vocês acham que é um benefício para quem anda de ônibus ou não? Uma coisa como essa. Então, nessa etapa que estamos, a gente tem feito pesquisas para ver o que o usuário de ônibus está achando. É esse que nós queremos privilegiar. E nós queremos criar, dentro de um processo como esse, de um planejamento para a cidade, para os próximos anos, um planejamento de transporte público de boa qualidade para que a grande maioria de vocês aqui, que certamente chegou aqui hoje de carro, venha para cá, no futuro, de ônibus, ou de VLT, que nós vamos ter aqui em Campinas, ou de algum outro tipo de transporte que nós vamos ter, desculpa, nós vamos ter no futuro aqui. Em outras palavras, nós queremos tirar o veículo que transporta poucos passageiros, que é o automóvel, das ruas, e colocar o veículo que transporta muitos passageiros. Essa consequência tem consequências em todas as áreas de uma vida urbana. Podemos falar na área ambiental. A gente pode pegar os ônibus nossos, que são movidos a diesel, tá certo que é um diesel de melhor qualidade, que tem o Sela e tudo mais, mas ele é um diesel, portanto ele é poluidor, né? E se formos comparar a quantidade de pessoas que o ônibus transporta com os automóveis de forma equivalente, a quantidade de dióxido de carbono, óxido de nitrogênio a menos que se joga na atmosfera, comparando o ônibus com os carros, é uma coisa exorbitante. Nós estamos até fazendo um desenvolvimento de um trabalho lá no nosso projeto, lá na IDEC, mostrando isso em colunas, como se a gente tivesse aqui uma coluna de fumaça, a altura que essa coluna chega, quando eu estou usando um determinado deslocamento de um trecho através de automóveis aí que são pouco poluentes. Os nossos automóveis hoje, eles poluem pouco, individualmente falando. Eles são movidos a etanol, que é menos poluidor que o ciclo Otto, né, que é a gasolina, eles são menos poluidores. Então essa coluna, quantidade de fumaça contra ônibus. Vocês veem a diferença, ela é brutal. A diferença é brutal. Chega 1 para 40, para vocês terem uma ideia. Falando sobre a ótica ambiental. Se falarmos da ótica da saúde, qualidade do ar, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, doenças coronarianas, etc., parte dessas doenças que hoje nós temos no mundo moderno vem desses altíssimos índices de poluição ambiental que as cidades têm. Da onde vem isso? Vem grande parte dos canos de escapamento dos veículos. Então, esse tipo de dogma, para nós isso é um dogma. Eu estou falando como dogma porque algumas coisas a gente entende como discutíveis, outras são indiscutíveis. Para nós, que desenvolvemos esse projeto, nós entendemos como essa questão de forma indiscutível, que os nossos eixos estruturadores de transporte estão definindo o planejamento urbano da cidade de Campinas nesse momento aqui. Então isso é uma questão indiscutível, é um dogma, portanto. Então quando a gente fala de uma coisa como essa, como esses dogmas, significa que nós vamos ter que readequar a nossa maneira de pensar. Então quando eu começar a avaliar os eixos estruturadores, o pessoal da Central vai mostrar para vocês que eixos que nós estamos falando, eixos norte-sul, leste-oeste, onde que eles passam, onde começa, onde termina, assim por diante. Todos esses eixos, como é que eles são compostos, a classificação que esses eixos estruturadores têm, as vias urbanas, como é que elas se classificam, tudo isso está desenhado e conceituado. A hora que a gente olha isso, nós vemos claramente para onde que a cidade tem que crescer.
para onde ela tem que crescer, é aí que nos interessa. Então, a hora que a gente fala, a cidade vai crescer do ponto de vista urbanístico, vai ser mais adensada, né? Adensamento populacional, ou seja, eu vou permitir construções com maior adensamento, construções verticais, ao invés de construções horizontais. Aonde vai ser isso? Será ao longo desses eixos estruturadores, é aí que vai ter os maiores privilégios. É dessa forma que nós montamos esse conceito. Por quê? Para que a pessoa desça lá do seu apartamento, futuramente, né, e conviva naquele espaço ali, além de falar da centralidade, outras coisas mais que o pessoal da CEPLAN vai explorar melhor. Estou me atendo mais à questão da mobilidade. Tem outros conceitos aliados a isso, que é as centralidades urbanas, para as pessoas morarem mais perto de casa, e morar mais perto do local de trabalho, se deslocar menos, etc. Mas isso aí eu vou deixar para o pessoal da CEPLAN explicar melhor. Mas na hora que a gente fala de eixo estruturador, eu vou descer do meu apartamento futuramente e na frente dele eu vou pegar um veículo coletivo e vou me deslocar para onde quer que eu queira ir dentro da cidade. De uma forma rápida, segura e barata e de boa qualidade. É assim que nós estamos pensando em desenhar para Campinas para os próximos anos. Então, finalizando, para dar essa contribuição para esse instrumento, e como eu disse há pouco, nós fizemos um desenvolvimento de forma conjunta, nós estamos dentro do âmbito da Secretaria de Transportes, da INDEC, nós estamos desenvolvendo um instrumento que se chama Plano Viário. Poderia ter qualquer outro nome, demos o nome de Plano Viário. O que é esse instrumento que está sendo desenvolvido? É um olhar para Campinas para os próximos 25 anos. Nós estamos falando aqui do plano diretor num horizonte de 10 anos. Mas quando a gente fala de estruturar uma cidade sob essa ótica de transporte, de eixos estruturadores, não dá para pensar num horizonte só de 10 anos. Então nós ampliamos esse horizonte. O nosso horizonte do nosso instrumento que nós estamos lá desenhando é de 25 anos. Então nós estamos olhando até 2040. Não estamos parando no ano 2026, 2025, como aqui para. Né? E esses primeiros 10 anos, o foco desses primeiros 10 anos está consubstanciado nesse instrumento aqui no que diz respeito à mobilidade urbana. É isso que estamos fazendo. É um trabalho conjunto. Claro que o desenvolvimento desse trabalho, e esse que é o objetivo nosso, transformar tudo isso em legislação municipal, porque é muito mais difícil futuros administradores mudarem leis do que mudarem planos ou decretos, o que quer que seja. Mudar uma lei tem que ir num fórum apropriado, que é a Câmara Municipal, e convencer lá os nossos representantes que a sua ideia é melhor do que a que está tratada. É mais difícil, então nós vamos transformar tudo isso em leis para que isso fique consolidado ao longo do tempo. Então, acho que em linhas gerais é isso, Fernando. Deu para ter uma ideia, né? E depois acho que a gente pode ampliar os debates nas perguntas. E muito obrigado.